deixando a Maria Clara fazer a pergunta. Então, o que você gostaria de saber? Eu gostaria de saber do seu cachorro lindo, do seu cachorrinho lindo, se você... Há quanto tempo você está com ele e se você tem alguma... Se você encontra dificuldade de entrar com o cachorro, apesar de cão-guia, todo mundo já tem uma ordem para deixar entrar nos lugares, mas se você tem algum tipo de problema. Então esse aqui é o time. Eu tenho ele desde que ele tem 2 anos de idade, agora ele tem 9, então a gente já tá 7 anos juntos. E hoje em dia, eu acho interessante que melhorou muito, assim. Eu só tive problemas com o time 2 vezes aqui no Brasil. Foi logo quando eu cheguei. Eu tinha voltado com ele, porque ele foi treinado numa ONG americana que me deu esse cachorro, né? Uhum. E aí a gente voltou e assim, só no começo a gente teve um problema e outro. O único problema que a gente tem é que muita gente passa a mão. E não pode passar a mão em cão-guia quando ele tá usando o arreio nas costas. Que é isso que é o equipamento de trabalho dele. Então, quando ele tá com o arreio nas costas... É como se ele estivesse a trabalho e ele não pudesse... Exatamente, não pode. Aí, quando ele tira esse arreio das costas, ele já fica tranquilo, ele brinca, cachorro normal e tal. Mas quando ele tá com o arreio nas costas, realmente não pode passar a mão. E eu acho que esse é o único problema que eu tenho ainda hoje em dia, que eu tenho que explicar para as pessoas. Você tem que explicar, deve ter que explicar para todo mundo. Porque a tendência é você já fazer um carinho, tocar, né? mas que é como se ele estivesse a trabalho, então nesse momento não dá. Eu ia fazer isso, inclusive, na sala de bagagem. Quando vocês entraram, eu falei, que fofa, eu ia passar a mão. Acho que eu vou botar uma placa, ele morde, né? Daniel, aproveita e faz a sua pergunta, eu tô querendo saber. O que ele pode ajudar a gente a entender melhor e como é que funciona a vida dele e a nossa com ele? Eu tenho uma dúvida, como que a gente faz pra ajudar na rua? Porque às vezes a gente tá querendo ajudar, mas não sabe como, né? Como se aproximar? Como abordar. Primeiro, eu acho que você fez pra mim uma meta-pergunta, porque eu acho que você já tá certo em me perguntar. Uma das principais coisas que acontecem quando a gente tá interagindo com pessoas com deficiência, às vezes as pessoas ficam com medo de perguntar, assim, como que é a melhor maneira de eu te ajudar, assim. E eu acho que esse é o primeiro passo. Vai lá e fala assim, qual que é a melhor maneira de eu te ajudar? Essa já tá isso certo por si só. Na questão da deficiência visual em específico, como que eu acho a melhor? A gente sempre é guiado, né, pelo braço, né? Então, às vezes... Então vem cá, Daniel, para ele te mostrar na prática, que eu já sabia como é que funcionava, por isso que eu consegui trazer ele até aqui. Mas mostra para ele, por favor, Lu. Então, eu sempre vou pegar no seu braço e a gente vai ficar em pé aqui, ó. Aí eu vou sempre... Você não precisa segurar no meu cotovelo, eu seguro aqui. E por que eu seguro no seu braço? Sempre um passo atrás. Porque quando você subir um degrau, descer um degrau, ou a gente tá fazendo uma trilha, sei lá, qualquer coisa mais radical, eu sempre vou perceber quando você sobe e desce, e as mudanças de desnível. Você não vai precisar ficar falando, degrau, vira, vai. E agora, um avançado, se tiver muito estreito, você só faz assim, eu sigo você, depois você volta quando você quiser que eu ande do seu lado. E ele pode chegar perto e, ao chegar para o primeiro contato, ele pode direto colocar a mão no seu braço e perguntar se quer ajuda? Com certeza. Pode. Com certeza. A gente conversa e já sai andando. Com certeza. Porque uma coisa, eu percebo assim, às vezes as pessoas não sabem como aproximar a pessoa com Down. Você vai ficar deitado agora. Down. É bilíngue, maravilhoso. Bonitinho. Good boy. Então, uma coisa que eu acho que acontece engraçada comigo em restaurante às vezes, eu vou lá no restaurante, aí algum garçom chega pra mim e eu tô com algum amigo, um namorado, sei lá, alguém fala assim, o que é que ele vai beber? Aí meu amigo fala assim, ele quer saber o que você vai beber. Eu digo, disse que eu quero uma coca. Aí o que ele fala, ele disse que quer uma coca. Aí as pessoas normalmente percebem que não faz sentido. E eu acho que isso não é por mal, eu acho que isso é só não sabia como abordar, né? Mas Lô, uma pergunta. Exatamente, ignorar que a pessoa tem total capacidade de responder e de decidir, né? É como se houvesse algum tipo de dificuldade nisso também. Eu tenho um amigo deficiente visual que ele tem umas questões de complicação nas cidades brasileiras. Em cidades, assim, no exterior, ele não tem tanta complicação quanto as cidades brasileiras. Para circular. Para circular. Eu queria saber se ele acha que as cidades brasileiras... Inclusive, esse amigo meu, ele fala que tem um problema com o orelhão. Que de repente está andando e tem um orelhão, ele está lá com o equipamento dele e não detecta o orelhão. E eu queria saber se as cidades brasileiras têm alguma diferença, têm alguma deficiência em relação às outras cidades do mundo. E ele morou fora, ele pode falar porque ele morou na Alemanha, né? Isso, quando eu voltei da Alemanha, a coisa que eu mais falava da Alemanha era da calçada. E aí minha mãe falava assim, mas por que você tá falando da calçada? Porque era muito regular, tinha um padrão, assim, eu conseguia me locomover sem medo, sabe? Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje, assim, é o desnível e a falta de padrão, assim, nas calçadas, porque isso torna, assim, não só na questão da deficiência visual, mas também para quem é cadeirante, tem mobilidade reduzida,
caminhar, assim, com independência, sabe? A gente usa bastante o piso tátil, que você já deve ter visto, que é aquelas faixas no chão, as bolinhas, né? Que é o piso que ajuda a gente a se guiar, saber que a gente tá numa linha reta e tal. E isso daí ajuda muito, assim. E a gente tem mais agora no Brasil, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho aí a percorrer até ficar perfeito. Oi, André. Ô, Fátima, a Luciana veio assistir ao encontro e ela contou pra gente que tem um amigo que é deficiente visual também, tem 0% de visão, e ela ficou surpresa porque ela não estava conseguindo mexer direito no celular, tinha dado uma pane, e aí aconteceu. Bom dia a todos, né? Ele pegou meu celular, simplesmente, ele todo apagadão, não sabia mexer, não sei nem formatar direito, por sinal. E ele pegou, olhou, tirou a bateria, olhou e ficou falando comigo. Eu acho que é assim, assim. Aí eu falei assim, mas... E eu não sabia nem que perguntar direito pra ele, porque eu fiquei tão pasma dele saber mexer, né, de tirar e tal. Resolveu. E ele resolveu o problema, o celular voltou ao normal e eu fiquei assim. E a minha pergunta é, como é que eles conseguem, né, ter essa capacidade de estar mexendo com essas tecnologias, tipo computador, celular? Então você perguntou a pessoa certa, porque ele é engenheiro da computação, né? Eu fiz ciência da computação, trabalho com programação hoje em dia. E o que permite a gente usar os computadores e celulares e tal a gente chama de leitor de tela, é uma espécie de programa de computador que ele lê as informações que estão na tela do computador, no celular quando a gente faz algum gesto específico, no computador quando a gente faz alguma combinação de teclas. Então só com isso a gente já é capaz assim, de fazer qualquer coisa. Ok, talvez eu não consiga usar o Photoshop, mas de resto dá pra fazer quase tudo, sabe? Então... a gente tem uma independência muito grande já dentro desses sistemas. Eu fiquei com uma... Quando você falou pro Daniel como é que se locomovia, eu fiquei com uma dúvida, porque você falou assim, a gente pode estar fazendo algum esporte radical. Você faz vários esportes radicais. Eu tenho uma lista de esportes radicais que eu quero fazer, que eu tô cumprindo essa lista ainda. Então, quais que você já cumpriu, quais que você quer cumprir? O paraquedas já foi, asa delta já foi, trilha já foi, rafting já foi. Agora ainda falta o bungee jump. E... eu já esquiei também. Falta o bungee jump e o snowboard. Nossa, que legal! E você tomava conhecimento desses esportes e imaginava que você tinha como fazer também. Primeiro... E a adrenalina que te move. Sim, porque é uma maneira de se sentir livre, né? Essa daí... Eu sempre fui fascinado por essas coisas de velocidade, E eu acho que é uma questão também de você pensar assim, qual que é o limite que eu acho... Eu lembro de uma história, a gente tava fazendo uma trilha com um pessoal do trabalho e chegou num ponto que a gente ia meio que tem que descer um paredão de rocha. Aí um pessoal falou assim, não dá pra fazer, não dá. Aí tem um amigo meu, outro amigo, né, Itamar, esse cara acredita muito em mim, assim. Ele falou assim, não, ele desce, ele escala, não tem essa. A gente desceu lá, escalamos o negócio, o paredão de rocha, e chegamos na cachoeira e tal, e teve um pessoal que não desceu. A gente desceu. Demais, tem mais gente, muita gente querendo fazer pergunta. Quem Bacana, é que tá agora? Agora o Jorge está aqui, ele tem uma dúvida, o que você está querendo saber, Jorge? Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se uma pessoa é deficiente visual, como ela consegue reconhecer as pessoas. Se é por tato, se é pela olfato ou como. Bacana. Só pela voz, assim, a maioria dos meus colegas... assim, só de ouvir a voz assim, das pessoas, as que eu convivo mais, bastou um oi, um ali, já reconheço as pessoas que eu interajo mais. E tem essa questão do tato mesmo, da vontade de saber como é exatamente, e o tato acaba ajudando nisso? Eu acho que não. Eu acho que depende muito, assim, as pessoas que nasceram sem enxergar, eu perdi a visão com 4 anos de idade, por exemplo, eu não sinto muita necessidade em saber como é o rosto das pessoas e tal, mas tem pessoas que perderam a visão mais tarde na vida, que aí elas têm essa necessidade porque elas lembram como é enxergar e tal. Pra mim já não faz diferença. Tem uma história que ele conta muito interessante, que é relacionada ao cachorro. Exatamente, acho que a dificuldade de chegar e de perguntar, né, Lucas, faz com que as pessoas imaginem algumas coisas. Ele estava andando na rua sem o cachorro, só com a coleira, né? Só com a arreio dele. Porque o seu cachorro tinha ido aonde mesmo? Ele estava doente, tinha uma amiga minha que estava dando banho nele uma vez por semana. A Thaisa, minha namorada, estava dando banho nele outra vez por semana. Ele tinha tomado banho 2 vezes. E aí ele estava só com o arreio, sem o cachorro, alguém chegou para avisar ele. Olha, você... Não foi? A menina, assim, eu tava andando e eu tava preocupado, porque naquele lugar eu tava andando de bengala, né, que é a outra forma que o cego usando, e era um ambiente difícil, assim.
Aí alguém veio gritando nas minhas costas, moço, moço, eu pensei, abrir um poço aqui na calçada, né? Estão tentando me salvar. E aí, o que aconteceu, assim, ela falou assim, eu tava segurando o arreio dele, assim, mas na mão, ela falou assim, você sabe que o teu cachorro não tá aí? Aí eu comecei a rir, né? Porque... Aí eu comecei a rir e ela começou a me pedir desculpa. E eu queria falar pra ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu não conseguia parar de rir pra ela. Mas é claro que eu sabia que ele não tava ali, né? Thaísa, tem algum momento em que vocês sentem um olhar diferente exatamente por vocês estarem juntos, você enxergando, ele não enxergando, e você sente isso? Então, quando a gente tá junto, sempre pergunto se a gente é irmão. Primeira coisa. Nunca acham que a gente é namorado, sempre irmão. Eu não sei, se a gente é parecido, eu realmente não acho. Mas sempre acham que a gente é irmão. É interessante isso, né? E até aconteceu um episódio uma vez que, assim, eu sou a rainha das gafes, né, no caso. E a gente tava esperando pra entrar no avião e a gente tava, nós dois, né? Chegou o moço da companhia aérea e falou assim, vocês precisam que acompanhe? Aí, me acompanhem, faz favor. Aí eu fui indo, né? Ele colocou a minha mão no braço dele, o moço da companhia aérea, e foi levando. De repente, vocês vão virar pra esquerda, aí vocês vão entrar no avião. Eu falei assim, não, moço, mas eu enxergo, você não precisa me falar isso, não. E aí, tipo, às vezes assumem que eu também não enxergo, ou que eu sou irmã dele, ou até o que ele falou do restaurante, perguntarem pra mim o que ele quer, em vez de perguntar diretamente pra ele. Eu acho que ainda é isso, eu acho que ainda tem pouca exposição, as pessoas ainda ficam pouco em contato com as outras na rua, infelizmente ainda tem dificuldade de locomoção, então acho que acaba com esse contato pequeno, gera uma certa distância, né? Como se não houvesse uma intimidade, né? Sim. Com isso, uma naturalização, que seria o melhor, né? Isso, eu acredito que as pessoas às vezes pensam que você andar muito com algum deficiente, você tem que ser relacionado a ele, algum laço sanguíneo. Que as pessoas não entendem que a pessoa com deficiência tem uma vida social, tem amigos, vai em festa, vai em show. O Lucas, por exemplo, é ratinho de show de rock, né? Tô vendo. Show de rock ele tá lá. Aliás, a minha pergunta, antes de ir pro intervalo, era essa. Há quanto tempo você não corta o cabelo? Porque, Lucas... Não, tem uns 10 anos já. Quando eu comecei a tocar guitarra, essas coisas na época lá, e parei de tocar depois, mas o cabelo ficou. Olha, adorei conversar com você. Acho que a gente tirou várias dúvidas que a gente ajude a tornar cada vez mais natural, né? Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu ia falar que queria deixar um beijo pro pai, pra mãe e pro cachorro, mas o cachorro já tá aqui, então... Ele dormiu, tá, Lucas? Eu vou só te avisar que ele dormiu. Você vai ter que dar uma... Então vai pro pai e pra mãe mesmo, beijo, né? Ó.